comentando aí junto com o Tiago, mas eu queria antes falar de um tema importante, né? Hoje nós realizamos a reunião da direção nacional do Partido da Causa Operária, recém-eleita, né, no congresso que nós realizamos aí no mês passado, o 11º Congresso Nacional, e eu até aproveito porque a companheira Ana Paula, lá de Ilhota, né, de Santa Catarina, que acompanhou nossos programas, ela falou aqui, saudando a nossa participação nos Gritos dos Excluídos. Né? Ontem o PCO foi um partido que fez uma convocação mesmo, né? Não só da sua militância, mas divulgou essa mobilização que, mesmo não sendo uma mobilização dirigida pelas nossas bandeiras, pelas nossas reivindicações, né, que tem aí uma direção tradicional vinculada aí a setores da igreja, inclusive com uma política atrasada, por exemplo, de não deixar falar os candidatos da esquerda falar nos atos, que obviamente é uma política despolitizada, né? É uma coisa impedir que as lideranças dos trabalhadores, da esquerda, né, porque são candidatos, não pode falar no ato, né? A gente já não pode falar em lugar nenhum, né? Quer dizer, a gente já, por exemplo, né, nós do PCO, companheiros do PCB, do PSTU, que lá estavam, a gente já não fala na televisão porque não tem horário eleitoral, mas nós participamos cotidianamente da luta. Não faz sentido isso daí, né? Mas o PCO teve bem representado aí pelo companheiro Chico, pelo companheiro Uriel, que falaram no ato. Bom, e hoje a direção do PCO, né, analisou os últimos acontecimentos, né? Enquanto a produção mostra aí para a gente algumas imagens dos atos de ontem, né, da nossa participação, mas também pode colocar aí, fica à vontade para colocar dos atos em geral, porque os acontecimentos de ontem eles são de uma gravidade muito profunda. Né? O que aconteceu ontem, o que nós vimos, por exemplo, ontem em Brasília, no Rio de Janeiro, porque, só para lembrar, né, depois, a direita fez uma pregação muito grande nos últimos meses, né, de que ontem era o dia do juízo final, né, de que o Bolsonaro, inclusive, ia tentar um golpe de Estado. Né? O circo era tão grande, né, era tão brabo, né, tamanho, que o Ciro Gomes, por exemplo, apareceu na televisão dizendo que ele estava lá no interior de Minas Gerais para organizar a rede da legalidade. O Ciro ia resistir ao golpe, né, com os pedetistas, aqueles bravos pedetistas, que votaram, alguns deles que votaram, inclusive, no golpe. Né? Ele ia organizar aí a rede da legalidade, imitando o Brizola em 64, né? Resistir ao golpe se o Bolsonaro tomasse essa ou aquela medida. Bom, o Bolsonaro não só não teve golpe nenhum, né? A gente queria destacar uma avaliação feita hoje na nossa reunião, é que o Bolsonaro, inclusive, canalizou, né, o sentimento em defesa de determinadas bandeiras democráticas, por mais incrível que pareça. Né? Porque os atos bolsonaristas, por exemplo, protestaram contra a ditadura do judiciário. Né? E só sendo tonto de carteirinha, né, por exemplo, para não enxergar as decisões absurdas, né, em aberta violação à Constituição, aos direitos democráticos do povo, que estão sendo adotadas pelo Judiciário. Por exemplo, essa semana, né, um único ministro, o Luiz Barroso, decidiu passar por cima, suspender, né, a decisão do Congresso Nacional, né, de todo da Câmara dos Deputados, do Senado, ratificada pelo presidente da República, estabelecendo o piso nacional para os enfermeiros e demais trabalhadores da área de enfermagem, da saúde, né, que durante a pandemia eram chamados de heróis. E um ministro, né, numa Constituição que está escrita que todo poder emana do povo, então ele não deveria ter poder nenhum, né, porque o poder dele não vem do povo. Ele não foi votado por ninguém, ele passou por cima, né, daquilo que decidiu o Congresso Nacional e o próprio Poder Executivo. Bom, e dentre outras medidas, né, o Fachin também suspendeu aí a portaria, parte da portaria sobre o acesso às armas, e a gente vem observando uma série de violações. Bom, então hoje o Comitê Central do Partido da Causa Operária se reuniu, avaliou essa situação, porque diante da iniciativa do Bolsonaro, a esquerda arregou feio. Né? A esquerda, inclusive teve partidos como o PT, que convocaram a não ir às ruas, né? Sabotaram vergonhosamente, né? Dizendo que ia ser o fim do mundo, que ia haver um enfrentamento. Como vocês viram a torcida do Flamengo mandando o Bolsonaro para aquele lugar, né? O máximo que o Bolsonaro consegue enfrentar é
falar besteira na frente dos seus seguidores. Né? Mas não teve enfrentamento nenhum. Né? Aconteceram os atos em vários lugares, mas os atos foram esvaziados pela política covarde de capitulação da esquerda. Né? E nós chamamos a atenção que essa política é muito grave. Né? Ela prepara, a direita está aproveitando essa covardia, né, para preparar, para ganhar terreno em favor do seu plano. Bom, ontem quem ganhou mais terreno foi o próprio Bolsonaro, obviamente. Né? O Bolsonaro reuniu milhares de pessoas, foram manifestações grandes, né, que mostram que reforça nesse momento a posição dele como sendo o principal candidato da direita, com maior apoio. Né? Mas a covardia da esquerda, né, cria um vácuo, né, porque é a ilusão de que vai ser possível derrotar a direita ficando em casa. A esquerda que já ficou em casa há tanto tempo, né, durante a pandemia, que não lutou, que não mobilizou, né, que depois que, diante da iniciativa, da pressão de setores da base, acabou saindo à rua, mas depois recuou, né, porque queria uma aliança nas ruas com a direita, né, aliança que agora muita gente está fazendo no momento da eleição, né, com setores da direita golpista. Bom, nesse sentido, a direção do PCO deliberou aí fazer um chamado à esquerda a se mobilizar, a romper com essa política. Essa paralisia coloca em risco a vitória da candidatura do companheiro Lula. Né? É um risco muito grave, né? Porque a burguesia ela não desistiu, ela continua com o plano de levar, né, a eleição para um segundo turno, a candidata da terceira via, que é a Simone Tebet. Né? Ontem eu vi a Simone Tebet declarando o seguinte: calma, eu na última pesquisa cresci 150%, declarou ela na Globo News. E é verdade. Eles estão armando aí, estão preparando um esquema, e essa covardia, essa defensiva da esquerda pode custar caro. Né? Ainda no programa de hoje, os companheiros vão mostrar aí, por exemplo, ato do Rio de Janeiro, o pessoal revistando as pessoas, impedindo que militantes do PT, do MST, participem do ato. Né? Nós vimos nos atos do PT em São Paulo, filas, na hora que o Lula está falando, ainda tinha fila de quilômetro para entrar no local. Bom, o Bolsonaro não fez nada disso ontem, né? Reuniu milhares de pessoas, falou das suas besteiras, falou para o seu público, mas reforçou, né, a sua posição de força. Né? Foi uma demonstração de força, uma demonstração de fraqueza da esquerda, de covardia política. Covardia que se manifestou também no dia de hoje, os companheiros depois vão falar desse tema, nas iniciativas para tentar ganhar no tapetão. O pessoal está propondo, gente que se diz de esquerda, né, que a gente sabe, inclusive, que muitos não são, como é o caso do Ciro Gomes, defendendo que o TSE tire o Bolsonaro das eleições. Né? E a crítica é que o Bolsonaro manipulou aí com as comemorações do 7 de setembro. Eu queria destacar que o Bolsonaro também fez isso porque a esquerda, né, não levantou, né, a necessária defesa da independência do Brasil, dos 200 anos de independência. Né? É como, por exemplo, se os negros brasileiros, e tem muito, infelizmente, setores do movimento negro, que não reivindicasse a luta do povo negro pela libertação, né? Não, porque a libertação ela ficou incompleta, foi inconclusa, e a gente não devesse celebrar como celebram o povo negro. Celebram, inclusive, nos terreiros de Umbanda, por exemplo, tem festa no 13 de maio, né, para celebrar aquele ato da Princesa Isabel, que foi parcial, que não garantiu a liberdade, mas que foi resultado da luta do povo negro. Bom, a independência, esse ato glorioso, né, esse ato que marca, né, digamos assim, de maneira muito firme, né, o surgimento de uma nação que é a maior do continente latino-americano e uma das maiores do mundo, é um elemento de força, né, da história do Brasil, né? É uma demonstração de que o Brasil se insere no contexto mundial naquele momento da Revolução, depois da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana. Né? Nós temos aqui, antes de todo esse processo revolucionário que vai acontecer também nos Estados Unidos e tudo mais, uma posição, né, de sintonia, né, com a situação internacional. Bom, e uma situação de unidade do Brasil, de crescimento, de construção desse país. Bom, no ato aqui em São Paulo ontem, inclusive teve gente da esquerda que voltou a saudar aí a queima das estátuas,
Porque tem gente que gosta de protestar contra a monarquia de ontem, né? Aquela do passado que não existe mais. Né? Hoje, no Diário Causa do Operário, tem uma matéria muito interessante da Sônia Guajajara tirando foto com o príncipe, que agora é o rei Charles III. Porque o pessoal é contra aquela monarquia lá do passado. A do presente eles puxam o saco para ver se consegue uma verbinha. Entendeu? O pessoal gosta de lutar contra a estátua, né? Mas lutar contra o império, né? Lutar contra os inimigos reais da independência brasileira, esses que existem de verdade, né? Que, por exemplo, comandam a CIA, né? Mas tem gente recebendo aí que está na folha de pagamento de organizações ligadas à CIA, os bancos, aí ninguém protesta. Né? Então a esquerda abdicou de sair às ruas, né? Abandonou, inclusive, uma manifestação tradicional, que era o ato dos Dias dos Excluídos, e nós achamos que essa é uma situação de muita gravidade, né? Porque a direita tem dois planos. Ou ela consegue levar, ela está tentando, por um lado, levar a sua candidata, né, a candidatura da terceira via para o segundo turno, ou, né, tentando também se apoderar da candidatura do Lula. Deu para ver que no dia de ontem, né, esses setores que querem se apoderar da candidatura do Lula, transformar a candidatura do Lula numa candidatura bem comportada para o mercado, que não fede nem cheira, que não mobiliza, né, que não chama os trabalhadores a sair às ruas, esse pessoal marcou um tento ontem, né, o que significa uma derrota dos trabalhadores. A gente não viu a CUT nas ruas, a gente não viu o PT, né, é preciso rejeitar essa política. É uma política de derrota, essa é uma das conclusões importantes do Comitê Central, bom, que também aprovou um conjunto de medidas para fazer um chamado, você que está nos acompanhando, a participar da campanha do PCO. Nós estamos intensificando uma distribuição em larga escala de material, muitos companheiros já sabem, mas finalmente aquele trocado lá daquela verba, né, que o PCO tem direito no fundo eleitoral, foi liberado. Né? Veja que aqueles que muita gente considera democrático da TSE liberou no feriado de 7 de setembro, né? Só para se tornar disponível hoje, para prejudicar, né? Para fazer com que a campanha do PCO dure 20 e poucos dias. Mas nós vamos fazer nesses 20 e poucos dias, com a sua ajuda, com a sua participação, um inferno, né, para a direita. Nós vamos sair às ruas distribuindo milhões de panfletos, milhões de jornais, né? Mobilizando, se colocando ao lado dos trabalhadores e chamando a esquerda a romper com essa política de arrego, né, com essa política de ausência de mobilização. Nós vamos estar nas ruas nesse sábado, dia 10, foi chamado aí um dia de mobilização, nós vamos estar nas ruas de todo o país. Amanhã nós vamos começar a iniciar uma mobilização, nós vamos produzir tudo que a gente possa fazer, que é pouco, né, comparado aí às grandes máquinas da direita. Mas, né, no canhão do PCO, né, esses recursos pequenos vão se multiplicar e nós vamos continuar pedindo a sua colaboração. Queria agradecer aqui a muita gente que contribuiu, né, e que vai continuar contribuindo. Nós precisamos, né, porque nós temos mais de 150 candidatos. Né, nossas candidaturas são candidaturas de operários, de trabalhadores, que precisam da sua contribuição. Né? São trabalhadores metalúrgicos, são carteiros, são índios, são professores, trabalhadores da cidade do campo, sem terra, sem teto, né, que precisam da sua contribuição. Então, eu queria chamar você, encerrando a minha participação no programa, né, a participar. Acesse, eu queria indicar 2 sites para você acessar. Para conhecer os candidatos do PCO em todo o país, candidatos.pco.org.br. E para você doar para a campanha do PCO, né, que tem um fundo partidário, ó, pequenininho, né? Não dá nem 20 mil reais por candidato. Se a gente usasse dessa maneira, nós vamos trabalhar de maneira unificada, vamos multiplicar esse valor, né, através da solidariedade, do trabalho coletivo, do trabalho militante, mas nós continuamos precisando da sua contribuição, né, e vamos trabalhar de maneira unificada, socialista, como é no PCO, porque aqui ninguém, né, não tem o esquema que tem aí em partidos que se dizem socialistas, em que a maioria, 97% dos candidatos, recebem 3% do fundo e 3% dos candidatos, né, recebem 97%. Eu estou falando do PSOL, né, que recebeu 100 milhões de fundo eleitoral e dividiu exatamente dessa maneira que eu estou falando. Né? Então, a direção do PCO organizou, discutiu com companheiros de todo o país,
né? Nós vamos estar realizando, só para encerrar, atividades com companheiros da direção no Amapá nesse final de semana, em Tocantins. Nós vamos estar, o companheiro Rui vai estar também viajando para vários lugares. Vamos fazer uma grande campanha com a sua contribuição.